Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Pra tua vontade Eu me submeto, Senhor, a Ti nesse momento, Deus. Tu és Se há alguma resistência em mim, Deus, eu desfaço dela agora. Tu és digno, Espírito Santo, pro teu prazer. Você é a maior conexão que nós temos com o céu. Pra tua vontade. Você é a única conexão que nós temos com o céu. Então nos toca. Tu és santo. Se mova aqui. Tu és digno. Sim, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Vai quebrando todos os nossos argumentos, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar Quebra, Senhor, eu todos os vivo, nossos só argumentos. pra te adorar. Que o nosso espírito esteja livre, Pra te em comunhão contigo. adorar eu vivo. Pra te Sim. adorar eu vivo. Só pra te adorar. Libera um quebrantamento, Senhor, aqui agora. Sopra o Espírito Santo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Como leões, Deus. Ora basuri lavashuri andalais. Uri asuri andalais. Senhor, o meu coração é teu. Tudo que há em mim, Senhor, pertence a ti. E tudo que há em ti, Senhor, toca em mim, Senhor. E essa presença, esse toque, essa doçura, esse perfume, enche, enche, enche este lugar. Enche esse ambiente, Senhor, agora. Sim, meu Deus, nós precisamos sair daqui, Senhor, nesta tarde, nesse findal de tarde, convictos daquilo que nós queremos e precisamos. Que nós possamos sair daqui posicionados, Senhor. Tira-nos, Senhor, de um lugar de posição, para nos colocar em um lugar de posicionamento, Senhor. Pai, o meu coração é teu. Papai, que a minha visão seja a tua visão, que o meu amor seja o teu amor. Que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Sim, Senhor. Eu me entrego totalmente a ti, Senhor. Aleluia. Uau. Glória a Deus. Amém, queridos. Boa tarde, graça e paz. Amém. Nós estamos aqui em mais um seminário, terceiro, né? E eu louvo a Deus porque a gente tem andado e buscado andar num caminho de obediência a Deus. E Deus fala, a gente simplesmente faz, não questiona, não há mais questionamento. Durante anos da minha vida, tudo que Deus falava eu questionava, eu queria saber por quê. Eu queria que Deus me explicasse por que daquilo. Por que aquela situação estava acontecendo.
Mas quando você entende e começa a entrar num campo de obediência, a obediência ela não tem questionamento. Obediência simplesmente você obedece. E nós já falamos aqui, obediência não tem nada a ver com a minha vontade. Obediência não tem nada a ver com o que eu acho ou deixo de achar. A obediência não tem nada a ver com a minha razão, com a minha emoção. A obediência, você entende que existe alguém de autoridade a qual você obedece. E a gente começa. E quando vamos caminhando, a gente vai entendendo. Porque nem sempre aquilo que Deus fala com você agora tem a ver com você. Muitas coisas que Deus fala para mim aqui agora, eu olho e falo, Deus, eu estou vivendo outra coisa, eu estou vivendo outro momento. Mas Deus não fala com agora. As coisas de Deus não é com ontem e nem com agora. As coisas de Deus têm a ver com o que vai acontecer, com o futuro. Deus sempre vai estar nos falando nas coisas que hão de vir. E enquanto nós não entendemos, fica difícil o entendimento. É difícil entender o momento que a gente está vivendo, como agora, recente. Como foi difícil entender esses momentos, e a gente não sabia aonde a gente ia chegar. E aí, muitas vezes, nós fazemos coisas do jeito que a gente acha que tem que ser. Mas mesmo assim, eu fui segurando, fui esperando o momento, até que o Senhor nos trouxe o entendimento. Quando nós marcamos esse seminário, como já está marcado o próximo, a gente não sabia, eu não sabia de forma alguma o que era isso. Mas hoje eu entendo. É que o Senhor, nós sabemos que estamos chegando ao fim, queridos. E é um tempo de posicionamento. E nós vamos buscar entender o que é isso. Durante anos a gente viveu uma posição achando que era um posicionamento. E a posição é diferente do posicionamento. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A posição é algo que você busca. O posicionamento é aquilo que você toma, é uma atitude. Eles são diferentes. Posição e posicionamento, eles são diferentes. A posição é o limite do posicionamento. Ele te limita. A posição é o lugar que você briga para estar. O posicionamento é o lugar onde você precisa estar. É um lugar firme, um lugar sólido. Durante anos, eu busquei uma posição. Durante anos, a gente buscou uma posição dentro da igreja, dentro da sociedade. Eu quero ser aquilo, eu quero ser um pastor. Então, quando você quer uma posição, você briga por ela. Eu quero ser um diácono, eu quero ser um obreiro, eu quero ser alguma coisa. Então, isso é uma posição. Você está brigando por um lugar, aonde você quer chegar. O posicionamento não, o posicionamento é onde você se estabelece. Quando você se posiciona, nada mais na sua vida fica vulnerável. Não fica aquela coisa que você uma hora está bem, outra hora não está bem, uma hora você sabe onde você está, outra hora você não sabe. Então em Deus nós precisamos de um posicionamento e não uma posição. A partir do momento que nós nos posicionamos, Deus nos coloca numa posição. A partir do momento que você sabe quem você é, porque o posicionamento, na verdade, ele vai mostrar quem você é. Ele vai mostrar a sua capacidade. Ele vai mostrar para você de verdade quem você pode ser. A posição é o que você busca, um lugar onde você quer ficar, como pastor, como louvor, diácono, grupo. Posicionamento é o que você é. Posição
é o que você busca dentro da igreja. Posicionamento é o que você vive dentro do reino. Posicionamento é caráter, é definição. Um posicionamento, quando você tem um posicionamento, você tem uma definição. É a escolha daquilo que você quer ser. Posição é indefinição. Não sabe o que você é, nem o que você de fato quer. Uma posição, ela sempre está assim, e muitas vezes você entra, escolhe algo, e não dá certo aquilo, você vai para outro, não dá certo, você vai para outro, você fica instável. Mas o posicionamento é quando você já sabe quem você é em Deus. E quando nós sabemos quem nós somos em Deus, aquilo que nos feria, não nos fere mais. Aquilo que nos machucava, não machuca mais. Aí você passa a não olhar com os teus olhos, como nós falamos aqui quinta-feira. É algo que o Senhor está abrindo. Há algo novo que Deus está fazendo e vai fazer nos próximos dias. Coisas sobrenaturais. Coisas que todos nós vamos vivenciar. Vocês precisam estar prontos para olhar com os olhos de Deus, para amar com o amor de Deus. Isso faz parte do reino. Quando você entra dentro do reino, quando você se posiciona dentro do reino, você sabe o que você vai fazer e como vai fazer. Você já não olha como você olhava antes. Você já passa a pensar no que a pessoa está pensando, por que ela está falando. Durante anos me feria quando alguém falava algo de mim, a meu respeito. Hoje, quando alguém fala alguma coisa, eu preciso e eu quero saber por que motivo ele falou aquilo. Não porque eu quero saber qual foi o motivo, por exemplo, que você falou de mim, mas o que te levou a fazer isso. Porque nem sempre é o que a pessoa quer falar, mas muitas vezes é aquilo que a gente passa para ela. Ela está vendo eu de uma forma diferente. Alguma coisa que está em mim que ela não está entendendo. Então essa é a razão pela qual a gente fala muitas vezes. Então por isso, você precisa buscar entender isso. É algo assim surreal. Eu quero falar uma história que foi real, não comigo. Eu cheguei lá no seminário, semana passada, e a hora que nós chegamos, uma pastora estava falando uma história, pequena, e tem tudo a ver com isso, com posicionamento. Queridos, essa história que eu vou contar agora, ela me pegou de uma tal forma, eu já cheguei e já levei a pancada, do jeito que eu entrei e eu saí para fora, porque a gente tinha saído muito cedo daqui, então falei, eu vou lá tomar um café. A hora que eu peguei o lanche lá, um salgado e um pingado, eu não conseguia comer, o tanto que eu chorava. Deus me pegou ali de uma tal forma, que eu falei, uau, se isso é o começo, o que nós temos para o final, Deus? E Deus me pegou mesmo ali, fazia muito tempo que eu não sentia aquilo, e eu não conseguia fazer nada, eu só chorava sozinho. Eu estava sentado na mesa sozinho, todo mundo estava dentro do auditório, tinha algumas pessoas lá fora, mas eu sentei na mesa ali sozinho, eu comecei a chorar, eu não conseguia comer. Essa pastora, ela começou a falar de um menino autista. Eu só não me lembro se era filho dela, o que era dela. Porque ela falou o nome, então ela começou a falar muito do nome. E como eu tinha chegado, eu não peguei só um pedaço, só o final.
Mas a história é o seguinte: esse menino autista, ele quis subir numa montanha. Inicialmente, o que eles fizeram? Se a gente fala que não vai fazer, essa criança vai começar a dar trabalho. Mas também eles falaram, vamos então fazer o que ele quer. E eles saíram. Eu não entendo muito bem disso, dessa questão de crianças autistas. Mas quem sabe como funciona. E é muito difícil de lidar com isso. E ela estava dizendo o grau de dificuldade. Então ela acionou toda a família. Acionou o pai, acionou o tio, mais algumas pessoas. E eles disseram, vamos fazer então. Mas entre eles, deixando a criança fazer, o menino fazer, não era uma criança pequena, era um menino já, talvez um mocinho, um adolescente. Eles sempre estavam dizendo e esperando o quê? Ele mudar de opinião imediata. Então dentro deles, eles acharam que eles iam começar a subir a montanha, mas que dentro de alguns metros, algum pouco, ele não ia querer mais. Então eles começaram a subir. E o grau de dificuldade era muito grande. Então esta era a razão pela qual ela achava que ele desistiria fácil. Mas aí foi passando, o grau foi aumentando. E eles esperando que a criança, que o menino desistisse de subir a montanha. Mas ele foi subindo. E todos foram. E quando chegou no meio, agora aquele pensamento do começo já não era mais o mesmo. Agora eles já estavam acreditando que o menino chegaria até o final. E eles também se empolgaram. E aí a dinâmica começou a mudar, querido. No meio do caminho ela começa a mudar. A visão inicial é uma, no meio é outra. E aí continuaram subindo. Mas quando eles estavam quase próximos, e a todo instante ela perguntava para o menino, você vai continuar? E ele dizia, eu vou continuar. E passava mais um pouco, você vai continuar? Eu vou continuar. Mas quando chegou já a poucos metros do fim, um pouco antes de finalizar, o menino parou. E aí ele disse, eu não quero ir mais. A poucos metros do final o menino disse, eu não quero mais. E agora eles tinham que tomar uma decisão, porque estava muito próximo do fim. Não tinha como forçar ele a subir, porque não ia conseguir. Mas eles também não queriam desistir, eles falaram, nós chegamos até aqui. E aí ficou aquele momento. Esse é o grande momento entre a posição e o posicionamento. Eles tinham uma posição, mas agora precisava tomar um posicionamento. E então, ela conversou com alguém, não me lembro se é o pai ou se é o tio do garoto, e disse, olha, nós estamos todos aqui. Agora eu quero chegar até o fim, porque eu quero ver o horizonte. É muito lindo aqui em cima. E ele não vai, então a gente sobe, e depois a gente desce com ele. E então aquela mulher chegou no menino e disse, olha, você não precisa ir,
Você não quer ir, você não precisa ir. Você pode ficar aqui. Mas nós vamos chegar até o fim. Porque nós queremos ver o horizonte. Deu alguns instantes. O menino virou para ela e disse: eu não quero ir, mas eu vou. Ele deixou bem claro: eu não quero ir, mas eu vou. E ele subiu até o fim. Foi nessa hora que o Senhor me pegou de uma forma muito surpreendente, quando o Senhor disse assim, quando eu senti naquele momento, falou: filho, você precisa se posicionar. Muitos não querem ir, talvez nem vão, e você não precisa forçar eles a irem, mas você precisa passar a sua posição para eles. A decisão de chegar até o fim não é sua, é deles. Isso é posicionamento, queridos. Posicionamento não é você querer obrigar as pessoas a ser algo que elas não querem ser. Mas o posicionamento te faz colocar para a pessoa: olha, a vida é sua, você faz dela o que você quiser, mas eu quero que você saiba o que eu vou fazer. E se o que eu vou fazer vai mexer com você, ao ponto de você querer vir comigo, então essa é a sua decisão. Isso é posicionamento, queridos. Durante anos eu quis obrigar as pessoas a ir por um caminho que elas não queriam. Durante anos eu fiz com os meus filhos andassem por um caminho que eles não queriam, por achar que aquele era o melhor caminho. Não que não fosse, mas durante anos eu queria que os meus filhos tinham uma posição dentro da igreja. E por eles buscarem uma posição dentro da igreja, eles nunca foram posicionados. Nunca tiveram um posicionamento. Então, quando eu vi essa história desse menino, eu disse: uau, Deus, olha o que o Senhor está dizendo para mim. Eu não quero ir, mas porque o Senhor disse que vai, então eu vou. Porque o Senhor disse que tem que ser assim, então eu também vou, porque eu quero chegar aí onde você vai chegar. O posicionamento faz com que, o seu posicionamento faz com que outras pessoas também se posicionem. Mas se você não se posicionar diante de Deus, não espere que as pessoas se posicionem. Queridos, ir para o céu, nós sabemos que estamos chegando ao fim. Isso é nítido. Isso está aí para todo mundo ver. Agora, talvez essas pessoas não se decidiram ainda porque elas não viram o nosso posicionamento. Posicionamento não é mandar alguém. Posicionamento é você fazer. É o que Jesus fazia. Jesus se posicionava diante dos discípulos. No entanto, que os discípulos, em várias vezes, eles brigaram entre eles por uma posição. Senhor, aonde eu vou ficar aí com o Senhor? De que lado eu vou ficar? Da direita ou da esquerda? Eu vou sentar na frente ou vou sentar no fundo? Era posição, mas Jesus foi posicionando eles e dizendo: olha, é assim. É um posicionamento, queridos, e nós precisamos desse posicionamento nesses dias. Porque se eu não me posicionar dentro da minha casa, eu nunca vou mudar a minha casa. Nunca vai haver uma transformação. Não há transformação em você dizer a alguém o que ela precisa fazer, ou o que ela deve fazer. As pessoas precisam ver em nós.
Quando as pessoas veem em nós, eles querem aquilo que a gente tem. Aonde você conseguiu isso? Aonde que está acontecendo isso? Por isso eu disse quando eu cheguei que nós vamos viver um novo tempo. Nós já tínhamos falado do novo tempo antes, sem ao menos saber. Quando falou do novo tempo, a gente cria novas expectativas. Então a gente acha que vai ser, Deus vai fazer um movimento, mover. Não. Para que algo novo aconteça, eu preciso me posicionar dentro daquilo que Deus quer. Precisa haver esse posicionamento. Eu preciso começar a fazer algo primeiro. Eu preciso mostrar, olha, é por aqui, vamos fazer isso. Nós tivemos uma experiência aqui quinta-feira sobrenatural. Estava falando daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Se prepare, busque isso, queira isso, se posicione. Deus vai começar a trazer pessoas para mim e para você. E nós vamos ter que fazer. Nós vamos ser confrontados. Mas algo sobrenatural está conosco e vai acontecer. Eu estava falando de algo, de repente, a gente nunca costuma deixar aqui a porta aberta de quinta-feira. Justamente nessa quinta ela estava igual está aí. E nós estávamos ministrando, de repente, chega uma pessoa e senta aí. Exatamente do jeito que nós estávamos falando. E na hora eu disse, uau, Deus, é o teste. Falar é fácil, fazer não é tão fácil. Mas aí de repente, comecei a falar com ele, segundo aquilo que Deus começou a tocar no meu coração. E olha, eu aprendi de Deus uma coisa. Você sabe quando é Deus, quando você olha para a pessoa e sabe que aquilo não tem nada dela. Uma certa vez lá em Jacuba, tinha o irmão Zezinho. Sabe aquele senhor conservador? Aquela pessoa conservadora, que não faz nada fora da casinha. E eu me lembro que um dia eu comecei a ministrar, e as pessoas elas tinham moveres diferentes. Uns caíam, começavam a rir, outros começavam a tremer, outros rolavam, outros pulavam. Mas naqueles moveres a gente vai vendo o que é Deus e o que não é Deus, porque também tem coisas que não são de Deus. Mas esse irmão veio, e quando eu pus a mão na cabeça dele e orei por ele, ele foi tomado por uma unção que você olhava para ele e dizia assim, não é verdade isso. Ele saiu dançando no meio da igreja. Ele saiu dançando. Uma pessoa de idade, um senhor já bem de idade, dançando. E quando eu vi aquilo eu falei assim, não é ele, isso não é natureza dele, não é da natureza dele. Então você sabe que uma natureza de Deus tomou ele, e quando toma, ele sai de si. E assim eram muitas moveres, muitos. Então quando você vê alguém que você conhece fazendo algo que não é dele, da natureza dele, você entende, é Deus. E nós sabíamos que não é da natureza do Vinícius sair do lugar dele e ir lá orar para a pessoa. E se o pastor tivesse falado, vai lá e ora, tudo bem, mas ninguém falou nada. Ele simplesmente levantou com autoridade e começou a orar.
então você vê o posicionamento de Deus na nossa vida e através da nossa vida. É quando você faz algo que não é seu. Quando você faz algo que você já está acostumado, pode ser de Deus, mas muitas vezes pode ser de você mesmo. Mas isso só acontece quando você se posiciona em Deus e diz: Deus, eu estou aqui, faz o que o Senhor quer fazer, faz da maneira que o Senhor quer fazer, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, mas eu sei. A pessoa, quando ela é posicionada, ela sabe quando é ela e quando é Deus. Há uma diferença. Quando a gente briga por uma posição, por um lugar, a gente não sabe, a gente só visa aquele lugar, então é aquilo que a gente quer, a gente está brigando por aquilo. Mas quando a gente tem um posicionamento, nós entendemos quando é da nossa carne e quando é da presença de Deus. Nós sabemos lidar com as nossas fragilidades, com as nossas emoções, ainda que muitas vezes ela nos fere, nos machuca. Eu sempre fui uma pessoa muito precipitada, coisa do temperamento. Mas eu tenho aprendido do Senhor. É uma briga muito violenta, queridos. Eu querendo ir lá e resolver um negócio, e o Senhor falando: fica quieto. E eu vou lá resolver, porque eu sei que eu posso resolver. Aí é a força do braço contra a força do Espírito. E isso vocês vão entender na próxima ministração. Posicionamento faz você estar num lugar que você precisa estar. A posição não. A posição você pode ficar fora do lugar. E quando você está fora da sua posição, as coisas não funcionam. Eu tenho sempre dito como um jogo de futebol. Quando o cara joga fora da posição dele, ele não produz nada. Mas quando ele está posicionado dentro da onde é o lugar dele, ele rende, ele faz, ele melhora, ele faz cada vez melhor. A palavra de Deus em Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11. Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11. Diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse 45 anos passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Isso é palavra de alguém posicionado. Isso é Josué falando quando ele entra em Canaã. Ele entra em Canaã 40 anos depois do dia em que ele ouviu a palavra. Quantas coisas aconteceram entre a palavra e o acontecimento, queridos? Talvez nós nos esquecemos das promessas que Deus nos fez.
Eu estava lá no seminário do lado de um pastor renomado. Um pastor renomado, ele sentou do meu lado. Desses preleitores que pregam no Brasil todo e fora do Brasil. E Deus me deu uma palavra ali, nós estávamos ouvindo a ministração e eu virei para ele e eu disse para ele duas coisas. E ele estalou o olho e falou: uau, isso é muito bom. Mas eu me lembro de uma das palavras que eu disse, eu falei: sabe por que José herdou o trono, o reino? Sabe por que ele não morreu no meio do caminho? Sabe por que José não morreu? Não foi pelas promessas. Porque eu conheço pessoas que morreram com promessas. O meu filho foi um desses. Sabe por que ele não morreu? Porque o sonho estava guardado no coração do pai. Até que o seu sonho esteja guardado no coração do pai, e enquanto ele não se realizar, você não morre. Eu disse isso para ele. Rapidamente eu virei e disse, falei: sabe por quê? Sabe por que José não morreu? Porque o sonho dele estava guardado no coração do pai. A palavra diz. Eu disse uma outra palavra para ele, uma frase que eu já falei aqui. Eu disse para ele, ele assustou, ele falou: opa, quase que eu falei, essa daí já está registrada, essa é minha, tá? Porque tem muita gente usando as minhas palavras aqui, as coisas que eu falo, aí para fora. E eu disse para ele: todo sonho sem Deus se torna pesadelo. Tudo que você fizer por conta própria, espere resolver por conta própria. Deus não vai fazer nada. Se você tomar uma atitude por conta própria, ela é sua, você vai responder por ela. Mas se você souber esperar em Deus, se você acreditar naquilo que o Senhor te prometeu, ainda lá na infância, ainda que você tenha 85 anos, vai se cumprir. E mais do que isso, a mesma alegria, a mesma força, o mesmo vigor, do dia em que você recebeu, o Senhor vai te trazer, vai te fazer entrar. Isso é alguém posicionado. Por quê? Porque como Josué tinha muitos que morreram no deserto, mas um homem que está posicionado dentro de uma promessa, ele sabe quando é que vai se cumprir. Ele vai esperar. Eu tenho vivido isso, eu tenho esperado. Ainda que em muitos momentos o meu coração, a aflição, o desespero quer roubar isso, quer tirar isso, quer me tirar daquela visão, pelo fato de estar posicionado. Tudo ao meu redor está sendo contrário. Mas aqui dentro, eu continuo crendo e esperando. E eu pude ver isso nesses dias. A maior dificuldade não foi sair do Egito, queridos, pois nós sempre sairemos debaixo de uma promessa feita por Deus. Você está aqui porque Deus te prometeu alguma coisa. Se não prometeu para você, prometeu para os seus pais. Você é uma promessa. A dificuldade é tirar de dentro de nós o Egito. Não é sair do Egito, é tirar o Egito. A maior dificuldade que nós temos não é de andar com Deus, mas é de tirar as coisas ruins que nós aprendemos, que nós vivemos de dentro de nós.
Muitas vezes é difícil tirar a natureza, a nossa própria natureza de dentro de nós. Viver a desobediência do deserto será o nosso maior desafio, queridos. Êxodo 14, 11 e 12. Êxodo 14, 11 e 12. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para que nos tirasse de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Porque nos fizesse isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrerem no deserto. Nós cremos em Deus, nós esperamos em Deus, andamos com Deus, vivemos com Deus, ouvimos, nos alegramos, nos sentimos bem, mas basta vir o primeiro desafio, que nós esquecemos tudo que Deus nos prometeu. Quando isso acontece, é alguém que está em uma posição e não em um posicionamento. Porque quando nós estamos em um posicionamento, nós vamos continuar seguindo, crendo aquilo que o Senhor nos deu e o que o Senhor nos disse. O rapaz que entrou aqui quinta-feira estava alcoolizado. Falou um monte de coisa, falou de versículos bíblicos, falou que Deus falou para ele que ele é um missionário, que ele era o maior missionário do Brasil. Eu não duvido que ele tenha ouvido isso. Mas eu disse, tudo isso que você tem não é capaz de tirar você da situação que você está. Você tem promessa, você tem palavra, você conhece a palavra, você tem algo que Deus te deu, e você continua vivendo nessa vida. Isso é de alguém que está numa posição, e que acha que tem uma posição, e não um posicionamento, queridos. Está na hora de nós mudarmos de uma posição para um posicionamento, porque quando você está posicionado, você pode até sentir os efeitos da onda, mas você não morre. A tempestade pode até nos amedrontar, mas ela não vai nos vencer. Pior do que morrer sem saber é morrer sabendo. Pior do que morrer sem conhecer a Jesus é morrer conhecendo Ele, ou ouvindo falar dele, porque na verdade não conhece, porque quem conhece muda. A transformação não veio por quanto eu conheço de Jesus. A minha transformação não veio por quanto eu sei de Jesus. A minha transformação veio por quanto eu decidi deixar de viver para Ele viver em mim. Durante anos da minha vida, eu fiz coisas, dentro da igreja, fora da igreja, dentro da minha casa, fora da minha casa, porque eu tinha ouvido falar de Jesus. Até o dia em que eu me posicionei, eu disse: Senhor, a minha posição foi quando um dia eu disse, isso eu disse olhando para Ele, falei desse jeito: eu não sei o quanto eu tenho de vida, quanto tempo eu tenho de vida, mas não importa, o importante é que o tempo que eu tiver,
ele será teu. Posso sentir tudo, posso sentir muitas dores, posso deixar de muitas coisas, mas do Senhor eu não quero deixar. Vou abrir mão de coisas, de sonhos que talvez eu sonhei, não foi Deus que sonhou. O problema é esse, quando eu sonho e Deus não sonhou. Esse sonho, ele é um pesadelo. Mas quando eu sonho aquilo que o Senhor sonhou, certamente vai vir dentro de um posicionamento, e eu sei o que vai acontecer, e Deus sabe o que vai acontecer. Então não é o quanto você já ouviu falar de Jesus, não é o quanto você acha que você conhece dele ou sabe dele, mas é o quanto você vive dele e vive com ele. Mas só quem toma uma atitude, quem tem um posicionamento sabe disso, porque senão você vai ficar numa posição daqui para lá, de lá para cá, e vai para um lugar e vai para o outro, porque quem está numa posição não encontrou ainda nada, está procurando, está buscando. Então isso foi o que aconteceu, queridos, isso foi o que aconteceu. Eles começaram o quê? A viver, e eu não quero, eu já falei para Deus, eu falei: Senhor, esses dias eu disse isso, quando o Senhor estava me revelando, eu disse: Senhor, eu não quero viver as desobediências do deserto, porque isso vai atrasar, isso vai atrasar todo o projeto. Esses dias eu também estava dentro daquele momento, daquela emoção, das lutas que vêm, queridos. Está tudo bem, eu estava vivendo um momento tudo tranquilo, estava tranquilo até demais. De repente vira de cabeça para baixo, eu falo: meu Deus, o que eu vou fazer? E aí você começa a buscar soluções. Muitos desistem, porque sabe a palavra, ouviu falar de Jesus, mas basta vir o primeiro problema, a primeira luta, parece que esqueceu tudo que aprendeu, tudo que está dentro, porque nós olhamos para fora, quando deveríamos olhar para dentro. E nesses dias eu estava naquele momento de o que nós vamos fazer para trazer pessoas para a igreja, e nós fizemos a reunião, nós falamos. Eu comecei a pensar um monte de coisa, mas em determinado momento eu olhei para Jesus e disse: Senhor, me perdoa pelo tempo que eu perdi, quanto tempo eu gastei em desobediência, quanto tempo eu gastei fazendo a minha própria vontade, e hoje eu usei a minha força para a desobediência, eu usei a minha força para a rebeldia, para tantas coisas, e hoje que eu preciso da minha força, eu não tenho ela mais, porque eu gastei ela com as coisas que não era para gastar. E hoje eu preciso da minha força para fazer o que o Senhor quer. E onde ela está? Aonde está a nossa força, queridos? Quando nós tínhamos ela para fazer algo para Jesus, o que é que nós estávamos fazendo? Como esses homens do deserto, gastando a força deles, o tempo deles, em discordando com aquilo que Deus havia prometido, em desobediência. Fazendo coisas que desagradava somente ao Senhor. Eles viveram sinais e tiveram reclamações atendidas, mesmo em meio a murmurações e reclamações,
Deus dava coisa para eles. Isso o Senhor faz conosco. Agora, o que acontece? Eu não quero viver as desobediências do deserto. Tudo que tiver que ser, será. A dureza do coração só adia o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Essa é a dureza, queridos, que nós carregamos dentro de nós. Que nesta tarde você possa se posicionar, que você possa determinar o que você quer ser no Senhor. Eu tenho me posicionado nesses dias e dizendo: Senhor, olha, ainda que esteja difícil, mas eu vou, Senhor. Vai acontecer, eu vou viver tudo o que o Senhor me prometeu. Porque às vezes a gente quer viver lá no céu. Ontem a pastora Shirley falou isso. Eu passei aqui, ela estava limpando aqui. Eu disse: uau, tá só? Ela falou: não, tá eu e a Lília. Eu falei assim: ah, tá, eu vim ver se Jesus estava aqui também. E ela disse assim: ah, lá no céu a gente descansa, aqui a gente trabalha. Eu disse: aí é que está o nosso engano. Por isso é que nós ficamos presos na terra, só trabalhando na terra, e o céu não consegue se manifestar no nosso meio, porque a gente não consegue trazer o descanso de lá para cá. Não foi isso que eu disse? Aí depois eu fui um pouco mais além. O Espírito Santo foi falando comigo, eu começo a metralhar. Ele vai falando, eu vou liberando. Eu disse para ela: olha, é assim mesmo. A mesa, você pode até desfrutar dela, comer dela. Que ela disse: eu estou limpando para que amanhã todo mundo desfrute. E eu disse: a mesa, todos podem desfrutar, mas a honra vem daquele que pôs a mesa. Deus vai honrar você que fez, você que preparou a mesa. Deixa eles, a mesa é para isso, é para sentar, é para desfrutar dela. Mas só comer nela não tem a honra está em quem preparou a mesa, quem deixou a mesa pronta para que os outros desfrutassem. É isso que o Senhor está fazendo. Nós vamos preparar a mesa, queridos. Ah, mas eu vou trabalhar para os outros comer, não vou fazer nada. Pode comer também, não precisa nem trabalhar, pode vir só sentar na mesa, mas você só vai desfrutar da mesa, porque a honra está em quem coloca ela, e não quem come nela. Deus nos honra, porque nós fizemos. Deus não nos honra porque estamos sentados. É assim que funciona, queridos. São as coisas de Deus sendo escancarado para nós, nos trazendo. Aonde que eu aprendi isso? Aonde que algum homem me revelou isso? Isso foi revelado na hora. O Senhor falando comigo, dizendo: filho, fala para ela, para que ela não desanime, para que ela continue arrumando a mesa, para que ela tenha a mesma alegria de estar arrumando a mesa, para que outros venham e a alegria dela esteja na alegria dos outros que estarão comendo. Porque essa é a alegria de Jesus. A alegria de Jesus era servir, era preparar para os outros. A alegria de Jesus é ver a nossa alegria, queridos. A alegria de Jesus é ver em quem nós somos.
Sabe o que Jesus falou para mim esses dias? Eu deitado assim na cama, não sei se eu estava dormindo, se estava acordando, mas eu estava em um momento de aflição, e Ele me disse, Ele falou: filho, sabe quando que eu vou ver que valeu a pena a cruz? Quando eu ver você salvo. Quando as pessoas são salvas, significa que valeu a pena a cruz, que valeu a pena passar por tudo isso. O Senhor estava acalentando o meu coração, porque eu estava dizendo: Deus, que luta é essa? Como eu vou fazer? E Ele disse: continua. A hora que você vê o resultado daquilo que você fez neles, então significa que valeu a pena. Não vai valer a pena se você fizer tudo sozinho, e quando você olhar para trás, você está sozinho e não tem ninguém com você. O bom é quando você sai e você vê que estão todos, ainda que estão desesperados, apavorados, mas ninguém deixou você para trás, e ninguém abandonou o barco, queridos. Então é isso, a importância está na sua posição. Se posicione o que você quer para a sua vida. Ah, mas eu sou assim mesmo, mas eu falo isso, mas eu sou desse jeito, é o meu temperamento, é o meu jeito de ser. Isso é até você não se posicionar, porque o dia em que você se posicionar, você determina. Eu disse para vocês essa semana, vocês viram e mexem, vocês viam, vocês já não assustavam mais, mas as pessoas que não me conheciam olhavam para mim e diziam assim: mas por que você anda torto? Eu falei assim: porque você não sabe a dor que eu tenho no meu calcanhar. Várias pessoas perguntaram: mas por que você está andando torto? Porque existe uma dor aqui. Por que você manca? Porque existe uma dor aqui. Mas essa semana eu me posicionei, eu disse: eu preciso voltar a caminhar. É saúde. Mas toda vez que eu ia caminhar, eu dizia, minha esposa mesmo falava: vamos caminhar. Não, você não sabe a dor que eu tenho no calcanhar, você não sabe o quanto meu joelho está inchado. Mas essa semana eu me levantei, eu pus a mão no meu joelho e posicionei o meu calcanhar e disse assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Ou vocês tomam atento e tomam linha, vocês param com essa frescura de ficar doendo e me ajudam a caminhar, porque senão eu vou caminhar com vocês doendo mesmo. Mas eu creio em Deus. E eu disse: Deus, o Senhor disse que faria milagres. O Senhor vai começar a fazer milagres. Milagres criativos. Então por que eu vou começar na vida dos outros? Eu vou começar primeiro em mim. Você está curado e você está curado. E fui caminhar. De vez em quando dava uma agulhadinha, eu falei: eu sei que você está aí, não precisa se avisar, mas eu já disse que você está curado. Eu já disse que eu não vou sentir dor. A minha esposa está aí, ela viu. Você viu eu mancando em casa essa semana? Você viu eu reclamando? Posicionamento. Quando você se posiciona, não significa que a coisa já está mudada. Ela não está. Precisa um tempo de mudança, queridos. Se falava palavrão, não pense que vai parar de falar, mas se posicione, não vai sair mais da minha boca. E uma hora não vai falar. Eu fazia isso, não faça, se posicione. Uma hora vai parar. Não é: eu vou parar, eu não vou ser mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou fazer mais aquilo, porque agora eu me posicionei. Criança leva 9 meses para nascer. É só para nascer, ela foi feita 9 meses atrás. Primeiro você faz a criança, depois espera para a criança nascer.
Mas existe um processo de mudança, muda tudo. Muda completamente o humor, o corpo, tudo de uma mulher. Ah, mas é só a mulher. Não é não. Você pensa que é? A mulher muda, mas o homem que sofre. A mulher fica brava, vomitando, acha que é o marido que é o culpado. Aí vai lá e bate no marido, quer bater no marido. Então a gente sofre junto também. Cada um sofre a sua, não sofre as mesmas coisas. Não é, tio Wilson? Aguentar 9 meses uma mulher, mas aí quando você olha para aquela barriga, quando você olha e você começa a conversar com a criança dentro da barriga, parece que não, que vale a pena. Mas quando é que você vai ver que valeu a pena? E a criança nasce como? Em meio a dor, querido. Eu não sou mulher, mas eu já vi as mulheres que falam, e eu já vi, é assim, realmente, diz que a dor é intensa, mas é uma dor que a mulher, depois ela fala assim, eu nunca mais quero ter filho. Aí vem o segundo, ela esquece que ela falou que nunca mais ela queria. Mas a dor tão intensa que ela tem, na hora que a criança está nascendo, quando a criança nasce, ela esqueceu tudo, e tudo valeu a pena. É assim. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Você vai orar a Deus. Você vai se posicionar em Deus agora. Você vai sair do estado de uma posição para um posicionamento. Posicionamento é determinação. Você está determinado a viver e a ser. Posição é fragilidade, queridos. Posição é fragilidade. Há um ambiente de Deus aqui neste lugar. Há um ambiente de glória onde o Senhor está te posicionando agora. Seja posicionado por Deus agora. Posicionamento é decisão, querido. Diga o que você quer ser. Diga para Deus aonde você vai estar. Há um preço, queridos. A salvação não é de graça, não foi de graça. Ela é mediante a graça, mas ela não foi de graça. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo achar facilidade aí dentro de você, querido, para ele entrar. Diga para ele o que você quer, aonde você quer, o que você vai fazer. Senhor, não importa, Senhor, o que vai acontecer. O que importa é que a tua presença está aqui dentro. E por mais que a minha carne grite e chore e doa, o teu Espírito me fortalece. O teu Espírito me faz seguir no caminho certo. As coisas não são do meu jeito. As coisas não serão porque eu quero que seja. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para ser o que o Senhor quer que eu seja. Toque, Espírito Santo. Tira toda a dureza do meu espírito agora. Tira toda a dureza do espírito agora. Toda a falta de entendimento agora. Vai tirando, Espírito Santo.
Toca, toca. Toca, Espírito Santo, toca, toca, toca. Receba, queridos. Receba do Senhor agora um poder sobrenatural. Vem, Espírito Santo, se movendo aqui. Um ambiente de glória. Vem, vem, Espírito Santo. Diga a Ele o que você quer dEle. Diga a Ele o que você quer se tornar diante dEle. Pede para Ele tirar tudo que está em você, que não agrada a Ele, só agrada a você. E porque você está se agradando disso, você acha que está agradando Ele? Porque você tem decidido algumas coisas e elas não têm dado certo? Porque elas têm falhado? E você começa com tanta empolgação, dizendo: Deus falou, Deus disse, Deus está comigo. E de repente não acontece, querido. Porque isso não começou em Deus, isso começou em você. E tudo que começa em você vai terminar em você. Mas tudo que começar nele vai terminar nele. A nossa vida começou nele e a nossa vida vai terminar nele. Não adianta querer viver uma vida que foi ele que começou. Há uma diferença muito grande, queridos. A vida na terra é diferente da vida no céu. São dois mundos diferentes. E muitas vezes você quer vencer com a vida que você vive na terra. A vida que você vive na terra, ela é sua. E na terra você vive de qualquer jeito, do jeito que você quiser. Por isso que você continua vivo, porque é na terra. Mas a vida no céu não é semelhante à vida na terra, queridos. Então tudo que você faz, tudo que você quer, tudo que você busca aqui, não serve para o céu, porque lá você não vive a sua vontade. Lá tem que ser a vontade dele, é do jeito dele. E se você não aprender aqui a viver o jeito dele, não espere entrar lá. A terra começou no céu. Por isso o céu pode descer na terra, mas a terra não consegue subir até o céu. O fato é que nós queremos levar para o céu coisas que nós conquistamos na terra. A sua maior conquista na terra é a sua vitória em Deus. Essa é a sua maior conquista. Pai, derrama a tua abundante graça. Senhor, que uma unção sobrenatural de posicionamento agora venha sobre eles agora, Deus. Espírito Santo, eu abençoo agora o que você está fazendo aqui. Toca, Espírito Santo. Cura. Cura, Senhor, agora todas as dores da alma e do espírito. Todas as palavras que entraram, Senhor, como ofensas e produziram feridas. Só o teu Espírito pode nos limpar de tudo isso. Pai, agora entra. Toca, Espírito Santo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais poder. Eu abençoo o que o Senhor está fazendo aqui agora na vida deles. Eu abençoo o que o Senhor está fazendo na vida deles agora. Eu abençoo, Pai. Toca, Espírito. Cura.
Cura, Senhor. Cura a alma, cura o espírito, cura a emoção, cura o físico agora. Tira todas as dores, todas as inflamações, infecções do corpo, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desce fogo agora. Desce fogo agora. Desce fogo agora. Tudo aquilo que traz a intimidação, Senhor. Tudo aquilo que vem, Senhor, nos trazer uma intimidação, dizendo que nós não somos. Talvez nós verdadeiramente não somos em nós, mas nós somos no Senhor, Deus. Tudo que o Senhor separou e preparou para nós. Derrama, Senhor. Derrama, Deus. Cura, Pai. Cura, Deus. Toque, Espírito Santo. Toca. Toca, Espírito Santo, toca. Que haja, Senhor, um posicionamento agora. Que haja, Senhor, um posicionamento agora. Que o vento do Teu Espírito, a força do Teu Espírito, nos toque agora. Toca, Senhor, com poder agora. Pai, eu abençoo aquilo que o Senhor está fazendo. Todas as nossas fraquezas emocionais e espirituais, nos torna fortaleza agora, através de um posicionamento, Deus, daquilo que nós somos e daquilo que nós seremos no Senhor, meu Deus. Toca, 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 Espírito Santo, toca agora. Queima, 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 queima em nós, queima em nós. Espírito Santo, queima em nós agora. Queima, 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 queima. Fogo, fogo, fogo. Libera o Teu fogo, Senhor. Libera o Teu fogo, Senhor. Libera o Teu fogo, Senhor, agora. Oh! Toca. Toca, Espírito Santo, de uma forma sobrenatural. Tira-nos, Senhor, de uma posição e nos coloca em um posicionamento, Senhor. Tudo que está faltando em nós não é uma posição, posição nós já temos. O que está faltando em nós é um posicionamento, é saber quem nós somos em Deus, querido. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. Tudo bem que profetizaram na tua vida, tudo bem que disseram palavras proféticas para você, não tem importância, mas não é por isso que nós vamos viver. Eu não vou viver porque alguém profetizou na minha vida, eu não vou viver porque alguém me deu uma palavra profética, mas eu vou viver por aquilo que o Senhor quer e espera de mim. Eu tenho que me tornar alguém semelhante a Ele. Talvez você está criando forças naquilo que te disseram. Talvez você está criando forças das promessas que você ouviu de Deus. Toca, Espírito Santo. Fogo, Pai. Derrama fogo. Fogo, Senhor. Aumenta esse fogo, Pai. Show. Ei, toca. Cura. Cura. Libera cura, Pai. Libera cura. O fogo rasga por dentro. O fogo rasga por dentro. Toca, 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 Espírito Santo. Ei, ei, Senhor, quebranta o teu coração, quebranta o teu espírito, tira as tuas razões, querido. Razão não entra no céu.
Talvez as suas razões estão te tirando do céu e não te colocando no céu. As suas verdades talvez não sejam as verdades de Deus. Toca, Espírito Santo. Flua, 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 flua. Flua, Senhor. Vai fluindo. Vai fluindo, Senhor. Mais fogo. Que esse fogo se intensifique por dentro, meu Deus. Ei. Deixa esse fogo transformar. Deixa esse fogo queimar, queimar, queimar. Toque, Espírito Santo. Se você sentir de orar com alguém, pode orar, queridos. Deus, ninguém conhece mais do que o Senhor, meu Deus. Por isso, Pai, de um jeito que só ela entenda, faça agora, cura agora, transforma agora. Queima, Deus, traga fogo, 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 Senhor. Vai queimando. Mais poder, Senhor. Cura, Senhor, agora. A cura do corpo, Senhor. Tira todas as dores, todas as inflamações, todas as infecções. Passa fogo, Senhor, nesse corpo agora. Assim também na alma, Senhor, tira toda a amargura, toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que nos entristece, Senhor, nos nossos dias. Toca, mais poder, Senhor. 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 Toque, Espírito Santo. Mais poder, Senhor. Mais poder, Senhor. Mais poder, mais fogo, Senhor. Vem os três aqui. Tem as mãos, vocês três. Da mão. Pai, agora, Senhor, eu te peço, traga fogo aqui, Senhor. Toca, queima. Mais poder, Pai, mais poder, mais poder. Mais unção, Deus, mais fogo agora. Senhor, que haja posicionamento aqui agora, Deus. Que haja um posicionamento aqui, Senhor. Ah, Espírito Santo, mexe mais, toca mais, toca mais. Toca, 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 toca. Fogo, fogo, fogo. Começa a queimar, começa a queimar, começa a queimar. Libera, 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 libera fogo. Libera fogo. Libera mais poder, Senhor. Toca, Espírito Santo, agora. Libera bolas de fogo aqui agora. Receba agora uma bola de fogo queimando dentro de ti agora. Toca, toca, Espírito Santo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, Deus. Espírito Santo, se mova aqui agora. Mais. Começa, Senhor, das plantas dos pés ao da cabeça. Começa a queimar, a queimar, a queimar, a queimar. A queimar, Senhor, a produzir fogo. Fogo, Senhor, fogo abundante agora, mais, Senhor.
mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais, toca, 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 Espírito Santo. Eu abençoo o que tu estás fazendo aqui agora. Sim, 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 Senhor. A unção que está em mim, Senhor, agora. Toca, toca eles agora, Senhor. Toca eles agora. Sim, Pai, cura. Cura, Deus, cura, cura. Libera, Senhor, libera agora. Mais poder, Senhor. Toca poderosamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus querido, santo, se mova agora. Se mova aqui dentro, Senhor, se mova com brasas de fogo agora. Incendeia mais, comece a queimar agora. Comece a queimar agora. Esse fogo agora aumenta a cada instante, a cada momento agora. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. De uma forma sobrenatural agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Toca, toca mais. Queima de uma forma que ela nunca foi agora queimada, Senhor. Toca, Espírito Santo. Enche ela agora. Mais da tua presença. Mais da tua unção. Toca, Espírito Santo. Toca. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós já vamos parar daqui um instante. Eu só quero falar algumas coisas agora para vocês, fazer algumas orientações, na verdade. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Pode se assentar. Pode se assentar, nós já vamos parar para... Se quiser parar a filmagem agora, pode parar. Que agora é mais uma orientação, tá?